para a nossa história de hoje é. A Francine está me perguntando Pizza Hut, Francine. A nossa história de hoje, ela é, ela é incrível, assim, sabe? É uma história que eu vou ter que lembrar dos detalhes bem lembradinho para contar para vocês, ó. A Francine deu um recado aqui, ó. Deixem o like, tá bom? Deixem o like se você gostar e quiser, se inscreva. Se você quiser se tornar membro do canal, do lado do botão inscrever-se tem o torne-se membro também, tá bom? Vou deixar aqui o meu site para vocês darem uma olhadinha. E vamos lá então. Tudo começou, tudo começou um dia que eu estava em São Paulo e aí eu estava pregando em São Paulo e um aluno meu me chamou para almoçar, tá? Aí nós fomos almoçar, estávamos almoçando num restaurante muito gostoso, num shopping, e a Francine estava viajando nesse dia, ela estava em Balneário Camboriú. Ela foi visitar a família dela, que morava lá nessa época. E de repente a Fran me mandou uma mensagem e falou assim: amor, tem um pastor da cidade que você tá. Eu não vou falar cidade, tá, irmãos? Por uma questão né, de preservação das personagens da história. Tem um pastor da cidade que você está que queria muito falar contigo. Ele tá com a mãe doente, precisava de uma oração e tal. Eu posso passar seu número? Eu falei, pode passar. Aí, daqui a pouco, ele me ligou. E ele falou assim, pastor, tudo bem, pastor Carlos? Eu falei, tudo bem. É, o que que... o senhor, eu conheço o senhor, eu tenho um livro seu, ele tem o livro Bruxaria, e eu tô com a minha mãe doente, minha mãe teve um AVC isquêmico, ela tá na UTI de um grande hospital há mais de um mês, na UTI em coma. Eu sou de uma família muito abastada e eu já trouxe todos os pastores que eu conheço. Ele citou nomes de pastores grandes, assim, que pregam nesses congressos de Gideões, pastores famosos. E todos para orar pela minha mãe, nada aconteceu. E eu estava hoje orando de manhã e senti o Espírito Santo me dizer assim, ó, chame o Carlos Ribas. O Carlos Ribas vai orar pela sua mãe vai ser curada. Daí eu pensei, mas Carlos Ribas, o cara do livro lá, da libertação, do ex-satanista, ele nem vai me dar bola. Eu vou chamar esse cara, ele nem sabe quem sou eu, tal. Eu sou um pastor numa cidade pequena, interior. Então né, mas sabe se é isso daí? Aí ele ficou insistindo, na época a Francine fazia minha agenda. Então era o número da Fran que estava no site. E ele ficou assim e tal, mas ele falou, vou chamar então. E chamou o número da Fran. E ele falou, olha irmã, eu queria muito ver se o pastor Carlos podia orar pela minha mãe. Daí ela disse, olha irmão, o pastor Carlos tá viajando e tudo mais. Ele tá na cidade tal. E falou a cidade que eu tava. E o rapaz falou assim, a senhora acredita que é nessa cidade que ele tá? Que eu moro e que minha mãe tá internada no hospital? Então já deu aquela coincidência. Eu tava na cidade e era a cidade dele. Daí ele me contou essa história, daí eu falei, pô, irmão, então sim, eu vou. Aí eu perguntei pro meu aluno, falei, o hospital tal é perto aqui? Ele falou, não, hoje é domingo. Era domingo, 1 hora da tarde, a gente já tinha almoçado, tava tomando um cafezinho e conversando. Ele falou, 15 minutos a gente tá lá, nem isso. Daí eu falei pro pastor, então me espera na recepção que eu vou até aí. E nós fomos, enquanto nós fomos de carro até lá, nós fomos orando, porque a gente falou, Senhor, nós não sabemos o que nós vamos encontrar. Então que o Senhor possa nos revelar tudo que for oculto, tudo que for a tua vontade, qual é o direcionamento para a gente poder estar lá nesse lugar. Nós fomos orando no carro. Quando nós chegamos no local, nós ficamos numa recepção esperando para sermos credenciados, porque ela estava na UTI. Então tinha que ter um credenciamento específico. Nós vimos dois freis de uma ordem, aquela ordem de Santiago, da ordem de Santiago. Eles têm uma roupa específica, né, que tem uma cruz grande, assim, uma bata grande, com uma corrente amarrada na cintura, e eles usam coturno, porque Santiago foi um guerreiro, tá, um soldado. Quando eu vi dois, eu falei para esse meu aluno, falei, você acredita que a ordem de Santiago de Compostela na Espanha é uma ordem mística, que mesmo que seja uma igreja católica, existem
satanistas, bruxos, que têm reuniões lá e que eles buscam fazer o caminho de Santiago de Compostela para alcançar uma espécie de grau, de nível espiritual. Tem até um livro que o próprio Paulo Coelho escreveu, fazendo esse caminho de Santiago de Compostela. E eu tenho certeza que esses dois soldados dessa ordem estão aqui por nossa causa. Ele, sério, eu falei, eu tenho certeza. E se isso se concretizar, essa minha certeza, eu nós vamos encontrá-los, é, nós vamos encontrá-los lá no andar da UTI. Aí ele falou, olha, vamos ver. E a gente chegou o rapaz que a gente conheceu, nos credenciou, nós fomos subir no elevador. Quando nós estávamos subindo, dentro do hospital tinha uma livraria. E eu vi, e olha, eu tinha falado sobre Santiago de Compostela e o livro do Paulo Coelho. Aí eu vi, bem na quina da vitrine da livraria, tinha um livro do Paulo Coelho. Tinham vários livros, mas tinha um livro do Paulo Coelho, que eu não me lembro o nome do livro, tá? Mas era algo como... Não, pera, deixa eu voltar. Quando eu tava subindo, quando veio o filho da senhora que tá doente, que ele se apresentou a nós, o Espírito Santo falou para mim bem assim, você veio hoje para expulsar um espírito espião. Olha que loucura. Você veio hoje para expulsar um espírito espião. Eu fiquei com isso na cabeça. Só não falei nada para ninguém. Aí nós subimos no elevador, entramos num corredor, tinha uma livraria lá, e na quina da vitrine da livraria tinham vários livros, tinha um livro do Paulo Coelho e o título era A Espiã, ou O Espião, uma coisa assim. Aí aquilo já confirmou, porque eu vou pedindo para Deus em oração confirmações. Senhor, eu estou aqui, mas eu quero uma confirmação. Eu preciso saber por que eu estou aqui, eu quero saber, eu quero entender o que eu estou fazendo aqui. E aí, o Espírito Santo tinha falado comigo dos dois freis, né, frades, enfim, padres, né, religiosos, e tinha falado comigo sobre o espírito espião, e de repente eu vi a capa do livro do Paulo Coelho, que eu tinha feito a ligação entre a Ordem de São Tiago de Compostela e o Paulo Coelho, e agora eu vi uma capa de um livro do Paulo Coelho dentro do hospital, A Espiã. Então, tava fazendo sentido para mim tudo isso. E a gente entrou na sala da UTI, tem uma antessala, e tinham várias pessoas ali, a família toda desse irmão estava reunida lá, e quem estava naquela antessala? Os dois religiosos da Ordem de Santiago de Compostela. Estavam lá. Aí o meu aluno me olhou assim, eu dei uma piscadinha para ele, falei, viu só? Eles são guardiões espirituais de um demônio que nós viemos expulsar hoje aqui. O demônio trouxe esses dois caras. E eu falei para ele no ouvido dele, falei, nós viemos expulsar um espírito espião. Eu ainda não sei o que é, mas eu vou descobrir daqui a pouco. Aí beleza. Aí nisso o rapaz chamou a esposa, chamou o irmão, chamou, se eu não me engano, uma sobrinha, alguém, e eu vi que eles eram diferentes, tá? Que os trajes deles eram roupas diferentes das nossas. E eu falei assim, viu, mas o que vocês são? Porque uma das minhas viagens à Europa, eu fiz missões, eu evangelizei numa comunidade de ciganos romenos. E eu falei, esses caras são ciganos. Eu falei, o que vocês são? Vocês são ciganos? Ele falou, sim, nós somos ciganos. Nós somos ciganos. E eu e meu irmão somos convertidos, e nossas esposas. Eu falei, sua mãe é convertida? Daí ele falou, não, minha mãe não é convertida. A minha mãe, ela ainda é cigana e tal. E minha mãe é conhecida como a bruxa da cidade, o nome da cidade. Ela é conhecida como a feiticeira, a cigana, a bruxa desse local. Eu falei, nossa, agora eu tô entendendo tudo. Por que que Deus falou que eu ia expulsar um espírito espião? Por que desses dois freis aqui, ou frades, enfim. Tô entendendo tudo. Aí eu falei, bom, eu preciso conversar com vocês então até o que Deus até agora está ministrando no meu coração. Venho aqui no cantinho, daí tinha uma máquina de café e tal. E eu comecei a falar para eles, olha, Deus está ministrando no meu coração, eu preciso colher umas informações de vocês para ter certeza, Deus já está confirmando. Você disse que sua mãe é feiticeira, tal, ela é muito conhecida, as pessoas vinham até ela é muito conhecida, mas nós estamos evangelizando ela, tal. Mas em que nível?
Não, ela já frequenta a nossa igreja e tal, mas ela parou com as práticas da feitiçaria? Não, ela ainda tem. Então, veja, o que ela faz na igreja? Não, ela é minha mãe e tal, então ela dá ordem para os diáconos, arrumar a igreja, ela arruma a Santa Ceia. Vocês entendem? Ela arrumava os elementos da Santa Ceia, sendo uma bruxa, uma feiticeira. O que é muito, muito triste. Os meninos, os quais eu conheci, meninos de Deus, né? Os irmãos ali, muito de Deus, família boa, família de Deus. Mas é aquele amor, né? É minha mãe que tá indo na igreja, quer me ajudar. E eles na mentalidade assim, não, é melhor que a mãe esteja aqui com a gente do que a gente repila a própria mãe do ambiente sagrado. Só que eles não tiveram sabedoria, né? E falar, mãe, a senhora não pode dar ordem para os diáconos, a senhora não é uma diaconisa, a senhora nem crente, nem batizada, a senhora não pode arrumar a Santa Ceia. Eles não tiveram sabedoria, mas é a mãe, né? Mãe, então vocês sabem como funciona. Aí, nisso, eu já me liguei, que era o espírito espião, que ela estava ali dentro da igreja como um espírito intruso, né? Um demônio, que provavelmente a feitiçaria, né? Vocês sabem como é, todo mundo aqui, a maioria é crente, feitiçaria atrai esse tipo de coisa. Tava ali se infiltrando dentro da igreja. Aí eu contei para eles o que Deus tinha falado, os dois religiosos, o livro, fui contando, fui fazendo essa leitura, e eles ficaram assim, né, horrorizados e falaram, faz muito sentido isso mesmo. Eu falei, então vamos lá orar com ela. Aí fomos num pequeno quarto, assim, e ela estava sedada, então ela estava em uma situação de coma induzido. E eu peguei, expliquei para a família toda que estava ao redor, que eram bastante pessoas, expliquei o que eu ia orar, como que eu ia orar, e falei que eu iria expulsar um demônio que estava mantendo-a cativa naquele lugar. Ok? Expliquei isso para eles. Falei, olha, não sei se todos creem nisso, mas eu sou pastor, eu vim aqui fazer o meu trabalho como pastor, e é isso que eu vim fazer, então eu tenho autorização dos filhos, então vou fazer isso. E aí eu comecei a orar. Orei no mundo espiritual, pela tricotomia dela, né, pelo corpo, alma e espírito, e dei uma ordem, peguei na mão dela, a mão dela estava gelada assim, e eu dei uma ordem no mundo espiritual. Falei, demônio espião. Eu chamei desse nome, porque foi o nome que Deus me falou. Demônio espião que está nessa senhora. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Saia dela, deixe ela. E você que está trazendo esse coma, essa doença, a hora que você sair, leve a doença junto contigo. Em nome do Senhor Jesus. Porque essa mulher vai levantar e vai sair andando desse hospital. Tem essa ordem no mundo espiritual. Não aconteceu nada. Tal. Oramos ali, conversamos um pouquinho. E eu voltei e fui embora. Fui embora. No dia seguinte, ou 2 dias depois, eu já estava em casa, porque eu viajei no dia seguinte. Ele me ligou, dizendo assim, pastor, você não vai acreditar. Minha mãe acordou no dia seguinte, abriu os olhos, sentou na cama, estava viva, 0 bala. Ela recebeu alta no mesmo dia, saiu andando do hospital. Minha mãe foi curada. E aí eu fiquei muito feliz, glorifiquei a Deus, não é? E louvei ao Senhor. E beleza, né? Não me soberbeci, não me achei especial por isso. Entendo que todo poder vem de Deus. Mas, como é uma cidade do estado de São Paulo, eu vou muito para São Paulo. Eu acabei indo pregar numa igreja que estava. É um aniversário de igreja, acho que era, não lembro. E esse casal, esse irmão e essa irmã, que é o filho dessa senhora, foi até essa igreja para me ver, como um sinal de gratidão. Foi lá me dar um abraço e tal. E ele perguntou assim: você não poderia pregar na minha igreja também? Né? Eu falei: olha, eu já tô com a minha agenda fechada, eu já vou voltar amanhã. Ele, não, mas eu queria que você fosse pregar na minha igreja, porque a minha mãe, ela quer conhecer o anjo que livrou ela da morte e que tirou ela do hospital, que é você. Porque minha mãe não te conhece, porque ela estava em coma. Você a conhece, mas minha mãe não te conhece. E a gente acha que é a chance que ela
dela se converter, enfim e tal. Eu falei, ok, veja aí uma data aí com a minha assessoria e marque, tudo bem. E eles marcaram para aquele mesmo mês, e aí eu fui para a cidade de novo, agora a fim de pregar na igreja deles, não é? E fui, uma igreja linda, pequena, mas muito bonitinha, um povo muito bom, né? Cheguei na cidade e tal, me buscaram no aeroporto, fui pro hotel, e à noite, quando eu cheguei, aí conheci ela, não é? Porque eu só havia visto no leito, conheci ela, me abraçou, muito, muito feliz, me agradeceu, uma senhorinha, muito amável, preguei a palavra de Deus, saí para jantar depois do culto com, com alguns irmãos, eu não lembro bem quem era, ela não foi porque ela estava ainda passando por um tratamento médico, ela tinha que ir para casa tomar remédio, coisa né, da idade e tal, e, e aí me convidou para almoçar no dia seguinte na casa dela. Daí deu o dia seguinte, acordei cedo, no hotel, fiz minhas coisas e fui para a casa dela. A casa dela, irmãos, tipo assim, era num condomínio muito de luxo, muito. A casa dela era muito grande, muito rica. Para vocês terem uma ideia, a decoração da pintura era com ouro, com lâmina de ouro. As cadeiras, aí o filho me contando, ó, essa cadeira ali, essa parte dourada é ouro. Tudo que o senhor vê dourado aqui é ouro, porque cigano gosta muito de ouro, de luxo, de pompa. Tudo que você vê aqui é ouro. Tudo que você vê aqui é ouro. Tudo é ouro, 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 ouro. Tal. E eles eram vizinhos, o condomínio era tão chique, tão rico, que eles eram vizinhos de um cara muito famoso da televisão. Que não convém falar agora quem é, mas o cara tinha uma casa do lado da casa dele, assim, muito famoso. Os caras, assim, que estão na televisão todos os dias. Tipo um William Bonner da vida, mas não era o William Bonner, tá? Mas assim, tipo um William Bonner. E aí, ok, fomos pro almoço. O almoço, muito, muito diferente, não é? Comidas que os ciganos comem, comidas gostosas, não é? A gente chama, tem uma comida que é o charuto, né? Que é feito com folha é repolho com carne moída e arroz dentro, tal, no molho. Então, você já comia antes. Comidas, né? Comidas gostosas. Só que eles têm um hábito interessante, que o hábito era eles pegavam uma família muito grande, então filhos, sobrinhos, primos, muita gente. O primeiro pegou meu prato e colocou um pouquinho de alguma comida que tinha ali, passou para o outro colocou um pouquinho, o outro colocou um pouquinho, tal. Cada um colocou um pouquinho da comida no meu prato. Assim, e me deram o prato para eu comer, para provar um pouco de cada coisa. Ali eu já não tava me sentindo confortável, tava um ambiente estranho. E a mesa assim, cheia, e ela tava sentada na minha frente, ela tava do outro lado da mesa na minha frente e eu aqui. Ali eu sabe, já achei estranho, assim, sabe? Então, não comecei a ficar desconfortável. Aí, nesse meu desconforto, eu comecei a em espírito de oração o tempo todo, orando, 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 o tempo todo orando. Daí eu pensei, meu Deus, eu não vou comer essas coisas, porque eu não sei. Eu tenho muito cuidado com a comida. Então eu vou num lugar, eu olho o que eu vou comer e eu penso assim, eu só vou comer isso aqui. Ou só vou comer isso aqui. Eu não fico, sabe, eu não... Daí eu fiquei assim, tipo, desconfortável com toda aquela comida que eles me colocaram no prato. Aí... E eles começaram a comer, não tinham o hábito de orar antes de comer e tal. Eu fechei meus olhos e orei. E orei e falei, Senhor... Falei, né? Orei em pensamento, não orei em voz. Falei, Senhor, em nome de Jesus, me livra de qualquer... Eu sei que eu vou ter um ataque aqui, eu não sei o que está acontecendo, eu estou sentindo algo estranho. Mas me livra, Senhor Deus, me livra de alguma coisa, não me deixa perecer aqui, padecer de alguma forma, me livra, me orienta o que eu devo fazer, o que eu devo comer. E aí eu comi um arroz, era um arroz misturado com uma lentilha, alguma coisa assim, eu não lembro bem, mas eram comidas bem gostosas, mas diferentes, não é do meu hábito comer aquilo. Comi uma carne, com molho, tipo molho madeira, comi alguma coisinha, mas assim, irmãos, olha, diante de Deus, cada garfada que eu dava, eu me sentia mal. Eu não tinha paz em comer aquilo. A nítida sensação que eu tinha
Isso, eu tô falando isso com todo temor diante de Deus e com respeito àqueles irmãos crentes, né, filhos daquela senhora, que me levaram até lá, que amam o meu ministério, que confiam em mim, que Deus acabou me usando como ferramenta para curar a mãe deles e ela sair do hospital que estava semanas na UTI, sair do hospital bem. Então, com todo respeito a essa família, não quero, por isso eu não estou falando cidade, falando bairro, falando informações, porque tem uma família crente por trás dessa história, com uma mãe que não é crente. Então, eu quero que os irmãos entendam isso. Porque é uma família preciosa, uma família de levitas, de pregadores, uma família preciosa, não é? E que ainda aquela situação ainda não tinham ganhado 100% a mãe para Jesus. Mas eu fiquei assim, cada vez que eu ia dar uma garfada, eu pensava, meu Deus do céu, e se essa comida foi oferecida a um demônio? É na casa dela. E o filho falou que ela é conhecida como a cigana de tal. A cigana de. Fulano, não, a feiticeira. A cigana de tal lugar. Tá? E o filho falou que ela é isso. Então, assim, meu Deus. E aí eu fiquei assim, sabe? Eu não consegui comer bem. Meu emocional começou a me afetar. Nisso, um deles puxou o papo e disse assim: Ô mãe, sabia que o pastor Carlos é um ex-satanista? Daí ela fez assim: Ah, é? Eu sabia. Daí ela mudou a aparência dela. Daí ele falou: mãe, ele tem um testemunho muito forte, não sei o que, ele tem livros. E, e ela falou: sim, alguém me deu o livro dele na igreja. E eu já li o livro dele. Ou algo assim. E aí, daí alguém me perguntou, ou ela me perguntou, mas como é que é hoje? Você que saiu do satanismo, como é que é hoje? Eu disse: olha, hoje eu saí do satanismo, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor tomada de decisão da minha vida. Correr para os braços de Jesus foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a decisão mais acertada que eu tive em todo o tempo, até hoje. Não tenho dúvida disso. E aí ela me olhou assim no fundo dos olhos, com a face dela estava diferente. Ela me olhou no fundo dos olhos e ela disse assim: mas você sabe que você é muito amado por ele ainda, né? Aí eu vi que era o demônio falando comigo. Entendeu? Aí eu vi que era o demônio falando comigo. Aí eu disse assim: não, eu não sou amado por ele, eu sou amado por Jesus. Jesus me ama. Ela deu um sorrisinho de canto de boca. E ela disse: não, você é amado por ele. Ele ainda te chama de filho. Nesse momento, irmãos, a sensação que eu tive de guerra espiritual foi que como se tivesse um corredor entre eu e ela estava do lado de lá da mesa, e todo mundo ao nosso redor, várias pessoas, estavam almoçando, conversando, rindo, festejando, e ninguém estava ouvindo o que a gente estava falando. Não sei se vocês entendem. Parece que fechou assim uma cortina dos nossos dois lados e as pessoas estavam alheias a tudo que estava acontecendo do nosso lado. E infelizmente eles não sei, a sensação é que ou que eles estavam ignorando essa conversa, como se eles tivessem preparado esse momento e todo mundo tipo, olha pro lado, entendeu? Ou se eles estavam realmente cegados por algum motivo, por alguma situação que eles não ouviam o que a gente estava falando. Então, daí eu comecei a repreender ela, comecei a falar com ela. Falei: não, tá repreendido em nome de Jesus. O diabo, dona fulana, é o pai da mentira. E do mesmo tanto que ele me enganou durante toda a minha vida no satanismo, ele engana a senhora até hoje na sua religião cigana. Ele faz a senhora pensar que ele é bom, mas ele é mau. Aí ela mudou a cara assim, e ela fazia gestos bem lentos, ela disse: ele é bom, olha tudo que ele me deu. Aí eu falei: nossa, eu tô nessa casa, sentado numa cadeira de ouro, a parede decorada com ouro, e a mulher tá falando, isso. Aí nessa hora, se eu parei de comer, repreendi em nome de Jesus. Ela falou uma frase pra mim em língua estranha, que eu repreendi igual. E passou assim, sabe? Acabou o almoço.
como se tivesse o tempo parado. Vieram com a sobremesa, eu não consegui comer. Sobremesa não peguei. Cafezinho. E nisso eles já falaram assim pra mim, assim, ó, na hora. Ó, pastor, a gente chamou um Uber aqui, ó, pra levar você pro aeroporto. 5 minutos. Como se tivesse sido aquele momento e eles tivessem que me tirar daquela casa urgentemente. Deu, é mesmo? Não, a sua mala nós já colocamos lá no Uber. É só o senhor entrar e ir pro aeroporto. Meu voo era 5 da tarde, sei lá. Eu falei, tá bom então, dei tchau pra todo mundo. A senhorinha saiu, entrou num quarto, nem me deu tchau nem nada. Levantei e entrei no Uber. Eu entrei no Uber, eu comecei a ter um ataque do coração, assim. Meu coração começou a acelerar. Dor no estômago, falta de ar. Eu olhei pro meu relógio ele mede, não era esse relógio, era um outro, mas já media batimento cardíaco, já media uma série de outras circunstâncias. Comecei a ver oscilando, eu comecei a clamar. Falei, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Cobre-me com teu sangue, Senhor. Me perdoa por ter comido aquela comida contaminada, meu. Senhor, eu orei. Mas é uma batalha, irmãos, quero que vocês entendam. Numa batalha, você entra num ambiente de guerra, se isso aconteceu comigo, se essa sensação aconteceu comigo, é porque era coisa pior, era pra eu ter morrido. Mas a proteção de Deus é tão grande que eu tive essa sensação, mas não me teve dano. Mas era pra ter morrido. E aí, eu já mandei mensagem pra Francine, falei, Fran, aconteceu isso, me socorre em oração, tal. A Fran mandou para nossos intercessores da ROI. E nesse grupo tava um pastor da cidade. Esse pastor já me ligou na hora e falou assim, onde é que você tá, meu irmão? Onde é que você tá? Falei, tô no Uber e tal. Não, manda ele parar em algum lugar, me dá referência que eu tô indo agora te buscar. Falei, não, calma, eu tô indo pro aeroporto, calma. Só ora por mim, só preciso de oração. E eu suando, e o coração acelerando e parando. O coração ia a 50 batidas por minuto, 46, e subia para 190, e faltava ar. E eu clamando, e o motorista do Uber querendo conversar. E eu falando, meu Deus do céu. E aí, eu peguei e consegui chegar no aeroporto, e aí fui direto pro hospital do aeroporto. Tem um ambulatório, né? Aí nesse ambulatório, o médico chegou pra mim, mediu minha pressão, a pressão tava disturbiada e tal. Aí me deu um medicamento, falou, que horas que eu tenho voo? Falei, 5 da tarde. Aí era 1 e pouco. Falei, não, vai dar tempo pra você descansar, fica aqui, descansa, tal. Aí o meu amigo me ligando, meu amigo pastor da cidade, me ligando, e aí, tal? Falei, não, eu tô medicado e tô na maca aqui agora descansando, o médico pediu pra ficar aqui 1 horinha descansando e tal. E aí, fiquei ali descansando e consegui pegar o voo pra casa. Gente, que batalha foi essa? Que guerra foi essa? Eu aprendi uma lição nesse dia. A minha lição foi que, mesmo eu tendo conhecimento de batalha espiritual, tem lugares que eu não tenho que ir. Eu não deveria, em hipótese alguma, ter aceitado almoçar na casa deles. Eu não deveria. Esse foi o meu erro. Eu não tinha que estar lá. Foi uma série de erros que eu fui... Os meus erros foram: eu me senti importante por ter sido... Eles levaram vários pregadores para orar pela mãe dele e ninguém curou a mãe dele. Aí eu me senti importante por ter sido aquele cara. Lembra que eu falei no começo do testemunho? Ah, não, mas eu não me envaideci com isso, lá atrás. Mas naquele dia, tava todo mundo tão me abraçando, todo mundo tão falando, nossa, fulano de tal, pregador dos Gideões, orou, não aconteceu nada. Fulano de tal, pregador famoso, não aconteceu nada. Você orou, não aconteceu nada. Eu me envaideci. E essa vaidade me fez achar que eu era tão bom que eu aceitei o convite. Falei, se eu sou o cara que fez isso, almoçar na casa da bruxa, não vai fazer nada. Me fez aceitar o convite. Então, muito cuidado com a vaidade, meus irmãos. Muito cuidado com a vaidade. Eu vou reforçar o que eu falei antes, tá? A família dos filhos dela, que são crentes, são bênção de Deus. São bênção de Deus. O esposo, a esposa, o irmão que é cantor. Bênção de Deus. Bênção, vocês não têm ideia. Os meninos são bênção. E eles não têm culpa disso. Até porque eles não são da batalha espiritual. Então, assim, eles não têm conhecimento, não é? Mas travei uma guerra que era o dia para eu ter morrido ali.
Aquele ali era o dia para eu ter morrido. Os demônios fizeram de tudo pro meu coração parar. Para dar um ritmo, né? Baixava o batimento, subia muito alto. Baixava, subia, pro meu coração parar, para dar uma parada cardíaca. Era o dia para eu ter morrido ali no meio de uma guerra. Então, a lição que eu tiro: não se soberbeça, não se envaideça. Vaidade. Tribute toda a honra e toda a glória a Jesus pelos seus feitos ministeriais. Não perca isso de vista. Uma outra coisa, não vá em lugares mesmo que você ache que está tranquilo. Tem lugar que não é para você ir. Não vá. Tá? E assim, em minha defesa, eu já fui em outros lugares, eu vou contar um outro testemunho na próxima live, próximo da guerra. Eu vou contar o testemunho no dia que eu dormi na casa de um pai de santo e de uma mãe de santo, porque a igreja me abandonou, me deixou na rua. Era um evento, eles roubaram o dinheiro do evento, os organizadores, não uma igreja, os organizadores de um evento, era num Sesc, no Nordeste do Brasil. Me deixaram com a mala na rua, nenhum pastor quis me levar para sua casa, e uma mãe de santo me falou: eu tenho um quartinho na minha casa, só que meu marido é pai de santo, sou mãe de santo, o senhor não tem problema? E eu aceitei dormir na casa deles. Eu vou contar no próximo Na Guerra para vocês esse testemunho de batalha espiritual, tá? Vou contar esse testemunho. Mas, então eu já tinha tido experiências de estar em lugares difíceis, diferentes, de guerra, sem ter sofrido dano. Mas foram outras circunstâncias. Meu coração não estava envaidecido, meu coração não estava, sabe? Então, outra coisa que eu aprendi. Quando eu estava na mesa, que eu comecei a me sentir mal. Eu me senti mal quando eu estava esperando o almoço. Comecei a sentir aquele negócio, não tá legal. Quando eu estava na mesa, comecei a ver aquela cena das pessoas me servindo. Eu me lembrei de muita coisa do meu passado. De rituais, de coisas. Deus me perdoe essa comparação, mas parecia que era uma mesa de demônios, assim, sabe? Deus me perdoe, porque eu sei que tinha pessoas crentes ali. Então, mas eu tava assim, nessa angústia, tá? E aí, ali eu já devia ter não comido nada. Sei lá. Ali eu devia ter não comido nada. Mesmo que eu orei. Mas veja, mas a oração não consagra. Por isso que eu falo, gente, tem que orar, mas tem que ter discernimento espiritual. Porque mesmo que eu orei, graças a essa oração, eu não morri. Tá? Mas atacou minha vida espiritual de uma forma, me contaminou, entrou no meu círculo de proteção de uma forma. Então esse foi outro erro. A hora que eu comecei a falar com o demônio estava falando através dela. Ela ficou possuída, ela falou comigo, foi o demônio que falou comigo. Ali foi um diálogo assim, fazia tempo que eu não via um demônio face a face e conversava com ele face a face. Porque isso foi 2018, talvez, 2019, não sei. Então isso faz pouco tempo. Então realmente. E uma equipe de apoio, você ter intercessores. Você ter intercessores faz toda a diferença. Porque a hora que eu mandei mensagem para a Fran, ela mandou para os nossos intercessores e milhares de pessoas ao mesmo tempo começaram a orar por mim naquele mesmo momento. E isso foi predominante para não ter piorado a situação e para eu ter melhorado. Bom, pergunta. Como que ela está hoje? Eu não sei, porque eu perdi o contato com eles, propositalmente, eu não quis mais ter contato com eles, não é? Recebi vários contatos de outras pessoas, né, da igreja, e não aceitei convites para ir lá novamente. E então eu não sei como é que tá a situação, já faz algum tempo, mas eu oro a Deus que ela tenha de fato se convertido, porque é uma pessoa muito preciosa aos olhos do Senhor. Os filhos merecem que a mãezinha deles se converta de verdade e se batize. Serviu de experiência. Amém? Se você gostou, dá o like no vídeo, tá? Curta esse vídeo, compartilhe. Se
Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não é membro, torne-se membro. Do lado do botão inscrever, tem o botão torne-se membro. E aí você pode se tornar um dos membros mantenedores do nosso canal, como esses irmãos aqui e vários outros, que são membros mantenedores, que nos ajudam mensalmente com uma pequena quantia. Tem vários níveis, tem 3 níveis para se tornar membro. Você pode ser membro básico, médio ou avançado. E tem bônus para quem é membro. Então, faça isso, né? Faça parte desse canal do YouTube que tem abençoado tantas pessoas.